Da igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Eu quero dizer para a igreja que não tenha pressa de ir embora e tenha fome da palavra. Porque é ela que nos liberta, é ela que nos ensina. Então, vamos sempre ter fome da palavra de Deus. Desenrolar o rolo. Amém, igreja? Irmãos, hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu estava em casa e estava meditando. E ali, de repente, eu vim e me deparei em uma leitura. Vocês se lembram que a ministração passada nós estávamos lá em João 8, no versículo 32. Como é um capítulo extenso, é importante estar sempre conversando com a igreja. Como é um capítulo extenso, então a gente procura, fazer pelo menos em duas partes. Amém? Para que nós possamos, assim, primeiro, o tempo, e assim vocês levam para casa aquela palavra e a próxima oportunidade que o Senhor Jesus nos dá, se Ele não voltar antes, porque, se Ele voltar vai ser só maravilha, se Ele não voltar antes, a gente termina. Amém, igreja? Amém, Jesus. Agora, falando aqui, ouvindo aqui relatos sobre a questão da palavra, sobre a questão de ler, da leitura, sobre a questão das vistas, como eu estou aqui usando óculos, eu preciso dizer, irmã Maria, igreja, essa igreja abençoada de Deus que aqui se encontra junto com esses anjos aqui, igreja pentecostal, poder da fé, igreja humilde, simples, do jeito que eu gosto. A igrejinha do jeito que eu gosto, daquela que anda no joelho, porque eu tenho visitado os ministérios, que na realidade eu fiquei assim um pouco sentido como ser humano, de ver, em vez de chegar, ajoelhar e orar ao Senhor, eu ver um desfile de moda, eu vi um desfile de moda, eu via desfile de modas, enfim, outras coisas assim. Eu cheguei no ministério em uma cidade aí, e quando eu fui chegando, igreja, eu fui chegando naquele ministério, ali eu ajoelhei para orar. Só que esse ministério é um ministério primitivo também. Eu ajoelhei para orar, e ali eu orei ao Senhor, depois sentei para ouvir a palavra, Eu fui para ouvir a palavra na cidade onde eu estava cansado e tudo, e depois tinha que ir ouvir a palavra para descansar, para melhorar mais ainda o meu bem-estar. E aí, de repente, quando terminou o culto, um abençoado veio de lá e falou assim: deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor já é rodado na estrada, o senhor é bem andado já na estrada, do Evangelho. Falei: por que perguntas? Ele disse: ao chegar aqui, eu percebi e vi logo que a primeira coisa que o senhor fez foi ir para o joelho orar. Isso é de todo servo de Deus. O senhor é um servo de Deus. Falei: graças a Deus. A oração é o combustível que me sustenta. Aí entramos e fizemos essa amizade. Foi mais um irmão em Cristo na família que Deus colocou na minha vida, Então, é assim. A igreja tem que andar de joelho. Quando eu falo andar de joelho, é orar. Já está dizendo orar. Por quê? Porque muitas vezes, tem o abençoado que não pode ajoelhar. Mas quando se fala andar de joelho, é oração.
O abençoado que não pode ajoelhar, é claro, é evidente que ele vai estar orando, ele está se ajoelhando. Porque Deus está ouvindo a súplica dele. Né? E falando aqui da visão, que não pode, que está ruim para ler, para vir aqui na frente para ler, eu também já tenho dificuldades. Já tenho dificuldades, né? Estou sempre trocando os óculos aí, né? Mas eu quero dizer que o que eu quero dizer com isso é a testificação que eu ouvi a igreja comentando aqui sobre isso. Sabe o que acontece, igreja? Da testificação, o evangelho se encontra em João 9. Vamos ver por que testificou com a conversa que estava tendo aqui a igreja antes de nós começarmos a nossa palestra aqui, a nossa ministração. Estava falando sobre essa questão dessa visão. E eu, sinceramente, vi que testificou. A visão e a dificuldade também. Eu vi que... Eu vi que testificou. Por que a testificação, pastor? Porque a testificação, ela veio através desse título aqui, que está em João 9. Cura de um cego de nascença. Meu Deus, é bom. Cura de um cego de nascença. Então, testificou com o diálogo que estava tendo aqui. E a igreja toma posse, vamos ver até onde iremos. Eu oro sempre para que os relógios parem. Eu estou sempre orando para o relógio parar. E aí, quando eu chego em casa, eu completo o meu combustível. Mas, eu confesso que hoje, ao chegar em casa, hoje já passei o dia na meditação, e aí veio essa palavra aqui agora. Mas a palavra nos diz assim, irmãos: cura de um cego de nascença. Vamos ver até aonde vamos, em quantos versículos, porque esse capítulo, ele se baseia, acho que em 41 versículos. Glória a Deus. É um capítulo extenso de João, do Evangelho de João. E 41 versículos. E a gente vai fazer aqui. Eu gosto sempre, a igreja já sabe que eu não sou palestrante, eu não sou pregador por excelência. Deus me usa da forma dele. Deus me usa da forma dele. Eu venho aqui para explicar para a igreja aquilo que Deus me manda, através do Espírito Santo dele, e para que nós possamos, assim, estar distraindo os versículos, para que a gente saiba entender o que está querendo nos dizer aquele versículo. Não é chegar aqui e fazer de uma forma aleatória. Não. Eu gosto sempre de estar vendo qual o significado, por que aquele versículo. E diz assim, eu vou fazer essa leitura e depois a gente vai estar distribuindo. Amém? Cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lave-te no tanque de Siloé, que significa Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Meu Deus. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham
visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez todo e untou-me os olhos, fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lave-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, e que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Aqui nós estamos nos deparando com o versículo 16. Eu quero falar com a igreja sobre esses versículos e ver o nosso tempo aqui. Se der, a gente continua. Se não, eu vou orar ao Senhor para que Ele venha nos dar a oportunidade para que no próximo a gente venha terminar. Porque aqui não é o pastor da alma, é o Espírito Santo de Deus, da forma que Deus me levantou como evangelista, para que eu viesse pregar o evangelho, falando a forma que ele me ensina. Versículo por versículo, e dizendo por quê. E esta palavra, irmãos, que se encontra em João, a cura de um cego, agora é hora de nós estarmos lembrando e falando que muitas vezes a gente vê os abençoados que nasceu com uma determinada deficiência. Porém, eu já ouvi muitos e muitos falatórios errôneos que, sem conhecimento bíblico, dizer assim: aquilo ali é os pais pagando. Aquilo ali foi o que fulano fez. Aquilo ali foi o que fulano fez, agora tá recebendo. Ele está pagando. Então, quando você passa a conhecer a palavra de Deus, você sente que não é isso. É a obra de Deus que se manifesta. E ela se manifesta de várias formas. É da forma que Ele quer. Não estava aqui, já está explicando para nós que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos. E os discípulos, quando perguntou, o Senhor Jesus disse que não pecou, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim. Aleluia. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, as obras de Deus, para ser manifestada, aleluia, é da forma dele, não é da forma minha, é da forma sua. Não é da nossa forma. E quando muitos falam dessa forma, de palavras errôneas, porque não examinam as Escrituras. Aí, passa sim a ser o verdadeiro cego. Esse sim é o verdadeiro cego. Tenha cuidado. E quando o Senhor Jesus diz que era para se manifestar nele as obras de Deus. Então o Senhor Jesus já orientou, já ensinou os seus discípulos. Que aqueles discípulos perguntou, por quê? Foi quem que errou? Foi o pai ou foi a mãe? Olha, aí agora eu pergunto,
Eu pergunto, faz uma pergunta dessa para Jesus, né? Os discípulos, homens inspirados por Deus, pelo próprio Jesus Cristo, para levar o Evangelho, para poder escrever o Evangelho, através do Espírito Santo, mas eles faziam essa pergunta. Fizeram essa pergunta a Jesus. Para vocês verem que ainda junto do Mestre, mas eles tinham ainda que aprender. Porque a palavra, ela é simples, humilde, objetiva, clara. Nós temos que ter humildade para que nós possamos aprender. Aleluia. Para que nós possamos aprender, nós temos que ter humildade. Nós temos que descer à casa do oleiro. Nós temos que estar em paz e ouvir. Assim aqueles discípulos perguntaram e ouviram. Ouviram e o Senhor Jesus Cristo os ensinou a eles. E ali então foi algo que eles já pegaram para eles. Eles já sabem. Quando lá na frente alguém falar, olha, foi, ali é porque o pai está pagando. Ali é porque a mãe está pagando. Não, não é não. A palavra não se fala, não é isso não. Dentro da palavra de Deus, não é isso que Deus fez, não. Não foi porque papai e mamãe erraram para lá. Não. A palavra de Deus já nos ensina. Não é obrigado, seus filhos, você comer uva verde, seus filhos pagar pelo preço. É obrigado? Não. Então a gente já passa a ensinar lá na frente. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Você crê que ali é Deus manifestando a sua obra. Da forma que Ele quer que seja manifestada. É Ele quem manda em tudo. E para aqueles pais que têm seus filhos, né, que têm uma determinada deficiência, seja ela física, mental, ô pais, fiquem em paz. Vejam que o Evangelho da Bíblia, para quem crer, para os que creem, está nos falando. Está nos falando que você não tem culpa, você não foi porque você pecou lá atrás. Esse pecado seu lá atrás, você vai resolver, se não já resolveu, com Deus, não o teu filho. Teu filho que nasceu assim, foi a obra de Deus se manifestando, para que nós venhamos crer que a obra de Deus se manifesta de várias formas. Amém, igreja? Amém. Então, o que acontece diante de toda essa palavra? E aí vem: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse verso 4, junto com esse verso 5, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos diz da seguinte forma, Ele já nos fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem enviou? Deus enviou o seu Filho unigênito para que viesse ao mundo e que passasse por todo aquele sofrimento por conta nossa, pelos nossos pecados. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Tá vendo? Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele, na sua infinita bondade, Ele fala enas e enas vezes, a gente se encontra no Evangelho de João, sempre dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Isso para os que creem. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz da tua vida, das nossas vidas, da tua casa, da tua família. Ele é esta luz. Mas por que Jesus está sendo luz na tua vida? Não precisa responder, eu só fiz a pergunta. Por que Jesus está sendo luz na tua vida? Por que Jesus está trazendo agora a libertação na tua casa? Por que Jesus está trazendo agora a convenção na tua casa? Porque você é luz.
Porque quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele também está querendo dizer que aquele que nele crê e que segue ele é luz. Amém, Jesus. É luz. Aquele que nele crê e que segue ele é luz. Então, irmãos, nós precisamos enfatizar a palavra de Deus, porque ele é a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. Então, quando ele fez aquela pergunta para o cego, que os discípulos fizeram aquela pergunta para os cegos, para aquele cego, e o Senhor Jesus ensinou, explicou para eles o porquê, que ali era a obra de Deus que se manifestou. Um cego, olha só, o cego de nascença. Então, aqui, nesse verso, tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. Sabe aquele lodo? E juntou nos seus olhos. Untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, que Jesus disse, vai, lave-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Eita, glória a Deus. Isso está querendo dizer que nesta noite, o Senhor Jesus Cristo visitando a tua família, o Senhor Jesus Cristo agora está visitando e está lá, operando milagre na tua vida, operando milagre na tua família. Porque quando ele diz desta forma, aleluia, eu já falo que aqui a manga do paletó já está suspendendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz com que eu me arrepio e sinto sim o meu coração palpitando com esta fé que a igreja tem de crer no que o Senhor Jesus diz, quando ele repete aqui, repete para nós, para que a igreja tome posse. Tendo dito, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lave-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aqui é que se você crer, o milagre já está acontecendo na sua vida. O milagre já está acontecendo na vida da tua família. Se você crer, você toma posse, continue orando, continue buscando, que o milagre já está acontecendo. Jesus, aqui, esta palavra já está chegando no trono do Senhor Jesus Cristo. Já está lá no trono do Senhor Jesus, e agora, na sua infinita bondade, pela misericórdia que Ele tem de nós, Ele está dizendo, eu já estou operando na casa de cada um que se encontra aqui, de cada um que crê em mim. Eu já estou operando, servo meu. Eu vou continuar te usando, meu servo, como meu canal de bênção, como instrumento, que toda honra e toda glória você deve a mim. E eu devo mesmo, Jesus, toda honra e toda glória, porque eu sei que só o Senhor é Deus. Então vem a palavra que nos diz, e disse, vai lá. Aí vem, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava. Olha, os vizinhos, aqui gerou nos vizinhos uma surpresa. Meu Deus. Os vizinhos, acostumados a ver aquele cego mendigando, então eles vão e falam, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, que já conhecia ele como cego, diziam, não é este aquele
que estava assentado e mendigava? Um perguntando para o outro. Não é ele? É ele, não é? Será que é? Causando assim uma certa dúvida entre eles. Será que aquele não é? Estava mendigando, estava cego. Ainda há pouco era cego. E agora já está desse jeito. É ele. Sabe? Não duvide da obra de Deus, não. Não duvide do milagre daquele que pode todas as coisas. Continue crendo. Você crê? Continue. Não duvide. Se eu vejo o cego enxergar, se eu vejo o paralítico, o aleijado levantar-se e andar, se eu vejo o abençoado drogado sair do mundo das drogas, eu sei que Jesus está operando na vida deles. Eu sei que Jesus é aquele que tem que operar. Eu vi, eu não vou duvidar. Por que, pastor, você não vai duvidar? Porque eu creio no Deus que eu sirvo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora Deus meu, Deus do pastor Dalmo também. Deus do pastor Dalmo também. Então nós temos que crer, irmãos. Nós temos que buscar, nós temos que crer e não duvidar da obra de Deus. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, aí ele responde, sou eu. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos, aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Uns diziam, 2 pontos, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. É como se ele estivesse falando, é eu mesmo. Ele estava falando assim, é eu mesmo. É eu mesmo. Porém, ele aqui não sabia do Deus vivo que era Jesus. Ele ainda não sabia. Mas lá para frente, nós vamos chegar lá. Deus dando a oportunidade, nós vamos chegar para a igreja. Porque eu gosto de ministrar em forma de ensinamento, para que a palavra fique apregoada no teu coração, no coração da igreja. Então, quando ele disse assim, é eu mesmo, ei, é eu mesmo, duvida não. Eu agora estou livre, estou enxergando. Mas o que acontece? Diziam-lhe, pois como se abriram os olhos. Olha só, diziam-lhes, pois como se abriram os olhos. Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Vejamos aqui, nesse versículo 10, aonde... Amém, igreja, aleluia, Senhor, meu Deus. Aonde perguntaram para ele, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como foi que te abriram os olhos? Aí ele vai e responde, desta forma, aleluia. Ele vai e responde, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus. Só Jesus é capaz de fazer o impossível virar possível. Só Jesus é capaz de fazer a obra acontecer na tua vida, na minha vida, em nossas vidas, na vida da nossa família. Só Jesus é capaz de fazer um coração endurecido se tornar um coração de carne, capaz de perdoar quem tem nos ofendido. Só Jesus é capaz de fazer com que nós não venhamos ver os abençoados aí fora como escórias da sociedade, ver como lixos. Não, Jesus é capaz de fazer com que nós venhamos ver todos por igual, como foi falado aqui, que amar o próximo como a ti mesmo. Está no Evangelho de Lucas. Então Jesus faz a obra acontecer.
E é isso, quando ele fala desta forma, foi um homem chamado Jesus. Fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois onde está ele? Respondeu, não sei. Não sei. Ele disse, não sei. Que perguntaram para ele, e onde está ele? Não sei. Jesus fez a obra e seguiu. O que é que eu vejo com isso, igreja? Também, a Bíblia é tão rica que ela vai te dando respaldo, ela vai te dando, Jesus vai te usando, o Espírito Santo vai te usando, e você vai buscando dentro dos versículos algo que você pode estar passando para a igreja. Eu vejo isso. Quando eles perguntam, e onde está ele? Ele diz, não sei. Porque Jesus ali fez a obra e saiu, porque o que se dá com a mão direita, a esquerda não precisa ver. Meu Deus! Quando tu fizeres o bem a alguém, não espere de alguém retorno. É verdade. Espere o teu galardão que vem lá do alto céu. Espere o teu galardão que vem do alto céu. Então, a Bíblia é tão rica, o livro é tão rico, que vai dando respaldo para que nós possamos, assim, tá extraindo versículos, tá falando e dando exemplos dentro da palavra de Deus. Mas aí vem, disseram-lhe, pois onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. Pegaram esse rapaz que antes era cego e levaram aos fariseus. Meu Deus. Levaram aos fariseus. Aleluia! Lá agora continua, no mínimo aqui, vai continuar uma sessão de investigação. Amém? Uma sessão de investigação. Amém. E aqui foi quando Jesus disse, ele disse, levaram aos fariseus. Mas nós temos que entender, irmãos, que Jesus estava com ele. Jesus estava com ele. Disse-lhe, pois como se abrir os olhos, vai ao tanque de Siloé. Aí ele diz, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. Era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Era sábado. Irmãos, era sábado. Aí a gente respeita tudo e qualquer segmento religioso. Mas não existe dia nenhum que a gente possa estar separando para não fazer ou operar o milagre. Seja lá qual for o dia, Jesus opera o milagre, sábado, domingo, feriado, todo momento. Assim é nós, com a autoridade que Deus nos dá, para orar. Nós oremos, seja sábado, seja domingo, qualquer horário, qualquer dia. E quando ele fala desta forma, então tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha só, não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Começaram a discussão entre eles, os fariseus. Por que esse homem não guarda o sábado? Porque pelo Velho Testamento e tudo mais, o sábado, pela lei de Moisés, tinha que ser guardado o sábado, aquela coisa toda, aquela toda situação. Mas Jesus, para operar na vida e salvar uma vida, ele não escolhe o dia. Ele não escolhe a hora. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, Deus está operando na tua vida, na tua casa. Glória a Deus! É independente do dia. Não fique esperando o dia para você orar, não. Ore todos os dias. Espere no Senhor todos os dias. Então veio a palavra que diz desta forma. Olha como eles falam. Os fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais?
havia dissensão entre eles. Começaram a ter uma discussão entre eles. Então, igreja, aqui fica para a nossa meditação esta palavra, aonde Jesus é aquele que opera milagres em nossas vidas. Aonde o Senhor Jesus, ele tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, olha só, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Tiveram que chamar os pais para poder tirar a dúvida se realmente era cego, se já foi cego, se nasceu cego ou não. Os judeus, porque eles debatiam demais contra a palavra de Deus. Debatiam demais, eles criavam. Primeiro eles criavam só no Deus, no pai deles, Abraão, na lei de Moisés, enfim. Mas o que acontece? E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho? Eles perguntaram para os pais: que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, ver agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Aqui eu vejo N fatores para nós estar falando sobre esse versículo. Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho. É nosso filho, sim. Falou para aqueles judeus. Sabemos que este é nosso filho. E que nasceu cego, sim, nasceu. Mas como agora vê, não sabemos. Os pais não estavam na hora do milagre. Para o milagre acontecer na vida do teu filho, na vida da tua família, não precisa você estar de junto, não. A tua oração chegará ao trono. Ainda que teu filho esteja do outro lado do universo, do outro lado do mundo. Você tem um filho aqui, você é brasileiro, tem um filho que está morando no Japão, na Inglaterra, lá em Londres. A tua oração vai alcançar. É isso. Teu filho mora no outro bairro, a oração vai alcançar, vai chegar no outro bairro. Teu filho está em outro lugar, você está orando, a oração de Jesus vai operar e vai chegar até ele. E ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir liberto. Ele vai sim adquirir essa cura. Mas quando os pais dizem: olha só, tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Pergunto-lhe a ele mesmo. E ele falará por si mesmo. Eu encontrei isso aqui forte. Eu achei forte esse versículo aqui, irmãos. Aonde disse... Os pais responderam, né? Quando fizeram essa pergunta para eles, eles dizem: nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Se os pais não estavam, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Pergunte a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Tem idade? Pergunte a ele mesmo. Eu quero aqui deixar aqui agora um alívio, que muitas vezes estão aqui à igreja. Aleluia, Jesus. Muitas vezes estão alguns abençoados aqui na igreja, com a consciência fica um pouco pesada, que acha que errou na criação do filho. Ou, melhor dizendo, criou o filho no berço evangélico, criou o filho conhecendo as escrituras. Chegou numa determinada idade, o filho se desviou, se afastou-se da presença do Senhor. Mas ele nasce bebê, sem religião. Você vai doutrinando ele. Ele vai crescendo, 15, 16 anos, passa a ter uma certa rebeldia entre ele para conhecer o mundo, uma curiosidade para conhecer o mundo. Então, o que acontece diante disso? Pai, mãe, fica em paz, porque a tua criação que tu deste para ele não foi essa. Aqui eu vejo esse versículo, justamente eu me preparo para dizer à igreja: fica em paz,
Porque quando eles falam assim, ele tem idade, pergunte-lhe a ele mesmo. Porque assim, você educa seu filho até um determinado tamanho, idade. Depois, cresce, cria asa e vão voar. Cria asa e vão voar. E aí tem pai, tem mãe que fica assim, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Não, você não errou. Depois que os pais falam, ele é maior de idade, procure ele. E pergunte a ele. Porque ele agora é maior de idade. Agora sim, ele vai se ver com Deus. Assim é aquele que não ouve conselho de pai e de mãe. Ei, ouve o conselho do teu pai e da tua mãe, que ainda, na velhice, não se arrependerá. Está escrito em Provérbios. Então, só para deixar para a meditação da igreja, que Jesus é aquele que cura, salva e liberta. Jesus é aquele que diz, eu vim para ser a luz do mundo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para libertar você do cativeiro. Eu vim para te tirar do cativeiro. Eu vim, mas para isso tem que crer em mim. Ele manda, crê em mim, que tu chegarás ao Pai através de mim. Então foi quando fez essa pergunta a ele. E aqui, o que acontece é que Jesus é aquele misericordioso que criou o céu e a terra e que toda a honra e toda a glória nós devemos a ele. Você agora está do outro lado do mundo. Você agora está em outro estado desse país. Você agora está passando pelo cativeiro. Você agora está passando por uma tribulação. Ei, fica em paz. Refrigera a tua alma. Não coloca a tua fé na dúvida e na interrogação. Porque Deus nos ensina. Ei, eu estou aqui. Deposite a tua confiança em mim. Seja forte e corajoso, que eu estou contigo. E nesta noite eu determino em nome de Jesus Cristo a cura carnal e espiritual na vida de cada um. Amém, igreja? Que Deus venha abençoar a cada um de nós nesta noite. E se alguém toma posse dessa palavra, pode ter certeza que Deus já está operando na sua casa. Na sua casa. Eu preciso aqui dizer que eu quero que me permita, irmã Rita, abençoada Rita, eu orando e Deus, na sua infinita bondade, como sempre, que eu não sou merecedor assim, é a misericórdia dele, e eu orando por todos e apresentando, e Deus manda falar, através do Espírito Santo, tocou em mim, para que a irmã viesse mais para perto. Viesse mais para perto. Porque a irmã, grande é o galardão dela. E que a irmã precisa, cada vez mais, se soltar. Porque ele diz, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E está atrapalhando a bênção chegar. Está atrapalhando a libertação chegar. Você é cumieira, você é coluna. E coluna tem que ser para toda obra. É você quem sustenta tudo no joelho. Então, irmã, eu estou trazendo esse recado, porque nessa madrugada, diante de todos que eu apresento, a irmã foi apresentada ao meu coração. Tocou em mim. Venha mais para o púlpito. Venha falar do amor de Deus. Pode vir. Venha do jeito que estiver. Quem vai te usar é o Espírito Santo de Deus. Aí eu não tenho leitura. Ei, quem disse que Deus fez Bíblia só para quem tem leitura? Não tem isso não. Deus deixou a palavra e ele diz, na palavra dele, né? É no ouvir e guardar. Ouvir, guardar e aplicar. Então, irmã, está na hora da irmã
começar a entender melhor o seu ministério, que é um ministério de visão, de ter visão, é um ministério de oração, que ora. Então, começar a entender que a irmã já ora, já é uma mulher de oração. Então, venha mais para perto, para poder estar falando do amor de Deus. Eu estou falando o que nesta madrugada, Deus, na sua infinita bondade, que eu já disse, pela misericórdia que tem de mim, tocou no meu coração diante de tantos abençoados, veio a irmã Rita. Amém? E eu quero dizer, você que está do outro lado deste estado, você já está chegando, viu? Para a sua terra. Aleluia. Você já está de volta. Deus está te trazendo, está dando um livramento, já te deu livramento de morte. Você sabe do que eu estou falando. E Deus vai te trazer para o seio da tua família. Pode crer. Quando ouvir esta mensagem, pode derramar as lágrimas de emoção, de alegria e de agradecimento ao nosso Deus. Amém? Que o nosso bom Deus venha abençoar cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.